Quem você pensa que é? Está começando agora o nosso Lapida Pod, mais um episódio aqui do nosso programa que tem o propósito de trazer conversas que inspirem e que lapidam ações e façam também provocações aí para você olhar, para você entender o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso melhorar. E nesse caso, com o tema do nosso programa, quem você pensa que é? Tema bom esse, mas antes da gente começar propriamente dito e eu apresentar para você o meu entrevistado de hoje, eu quero pedir já para você se inscrever no nosso canal. Muita gente acompanha os nossos vídeos, os nossos materiais, mas ainda não se inscreveram. Pessoal, se inscreva aí, Lapida Pod. Nós também estamos no Spotify com o mesmo @LapidaPod e nós vamos sempre, toda semana, trazer conteúdos, entrevistados, profissionais, pessoas que tenham algo a agregar, uma ideia, um exemplo, uma história bonita para agregar na nossa vida. A história bonita que eu vou trazer hoje, quando eu falo bonita, é bonito no sentido de, poxa vida, alguém se dispõe a vir até um programa, um podcast para falar sobre o que já viveu, sobre suas experiências, sobre a sua maneira de pensar, os desafios que já enfrentou e principalmente tudo o que já superou. Hoje aqui comigo está um empresário e que se diz escritor amador, que na verdade aí eu tenho que fazer um adendo aqui. Escritor amador, eu não sei se eu concordo com isso, João, porque você tem 3 livros já, os livros são muito bons realmente, todos muito bem escritos, todos com um propósito muito fiel do assunto, inclusive, que nós vamos discutir hoje, quem você pensa que é. Então, por que escritor amador? João Bazanella, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu irmão. Muito obrigado por me receber. Agradeço mais uma chance de estar perto de você e poder ter uma conversa maravilhosa, que todas as vezes acontece, né? Escritor amador, eu acho que seria desrespeitoso com as pessoas que fazem a vida e são tão boas no que fazem. Eu, humildemente, só escolhi algumas coisas da minha vida que eu passei, tentei filtrar, tentei trazer um conceito do que eu vivi e coloquei de forma simples nos livros. Porém, eu acho que ainda tem um tanto para crescer aí e conseguir trazer mais essa ideia para fora. E você consegue hoje organizar bem aí a sua rotina sendo empresário? Porque a gente sabe que a vida do empresário não é fácil não, né? Não. Correria, projeções, expectativa, resultados. Com esse tempo para você escrever. Você escreve sobre o que, João? Eu escrevo basicamente a filosofia do estar vivo. Conceitos que a gente passou na vida, que a gente tropeçou durante ela, e eu peguei de forma mais densa. Eu quis entender todos os processos que eu passei. E em meio a entender esses processos, eu acabei me deparando com peças-chave para entender esses processos. Como o que é o caos, como ser bom e ser ruim. E dentre tropeçar nesses acasos da vida, eu resolvi escrever, eu resolvi trazer isso para o consciente, trazer isso para fora e entender. E conforme eu ia escrevendo, eu também ia me entendendo. Basicamente foi esse o princípio da construção. Você começou a escrever porque iniciou um processo desse autoconhecimento, de olhar para si, de se perceber, né? Num sistema, num momento, e começou a colocar isso em papel. À medida que você foi fazendo isso, você teve o quê? Foi tendo mais inspiração? Você foi compartilhando nas suas escritas a tua vivência, as tuas ideias? Eu nunca coloquei nas minhas escritas a minha vivência em si, como se eu estivesse contando uma história. Eu sempre coloquei sentimentos. Entender. Porque, um exemplo, você chega um dia, você se sente frustrado, mas você não sabe o certo sentimento que você está sentindo. E assim como conversar, escrever, você tem que pôr na tua cabeça um começo, um meio e um fim. A ideia, ao sentimento que você está tendo, para conseguir expressá-lo. Então eu usei a escrita. Eu tô com um sentimento estranho, mas eu não entendo direito o que ele é. Eu não consigo me perceber aqui.
E nisso começava um processo. E por mais que em pouco tempo, às vezes alguns minutos, horas, você consiga entender basicamente o sentimento, é sempre só a ponta do iceberg. Quando você identifica ele, se você cavar, você vai ver que há uma filosofia, você vai pegar escritores de 2000 anos atrás que já falavam, ótimos escritores às vezes mais anônimos, né? Menos conhecidos, que falam, e você começa a garimpar cada um desses sentimentos. E você chega num ponto que olha e fala, caramba, a vida era muito mais do que eu imaginava. Os conceitos, a individualidade é muito mais do que a gente tem essa percepção. Inclusive na sociedade que a gente vive hoje. Que, principalmente, né, João? Principalmente. Que limita muito hoje ao digital, poucos contatos, padrões, exatamente. Então, o início foi por aí, foi por esse caminho. E depois consegui criar 3 obras que ficaram muito interessantes. Eu gostei, foram boas. Esses materiais estão disponíveis para venda, comercialização? Já começou a comercializar? Está no Amazon e no Clube dos Autores. Pode dizer o nome? Ninguém é bom. Ninguém é bom. Nem por acaso. Nem por acaso. Nem por acaso. Por que ninguém é bom? O que essa obra traz com esse título forte? As pessoas acham que bondade é um título que se ganha e nunca mais sai. E por, em alguns momentos da vida, terem alguma boa atitude, algumas boas atitudes, ou quem sabe até uma fase muito boa, como um bom ser humano, elas acham que a partir do momento que elas ganharam esse título, sempre vai pertencer a elas, indiferente do que elas façam. E elas se apoderam também desse título para, às vezes, muitas desculpas. Não, eu vou ser rude com o Valdinei, mas eu sou uma boa pessoa. Eu já alcancei isso. E o meu livro traz que ninguém é bom. Você tem momentos bons. Você precisa constantemente lutar ou entender a sua posição como ser humano para praticar boas ações. Mas você nunca vai ser bom na íntegra, totalitário. Porque bondade necessita de disciplina. É você se corrigindo o tempo todo. Tentando alcançar cada vez mais um lugar e se manter a ele. Mas é impossível e é contra a própria natureza dizer que somos bons o tempo todo. Então, eu trago que uma das maiores mentiras ou ignorâncias da humanidade é a autoafirmação do eu sou bom. Para mim, não faz sentido isso. Ou a pessoa é ignorante, ou a pessoa está mentindo, o que eu acredito que é a maioria das vezes. E você ancora essa sua forma de pensamento a que exatamente? Às leituras que você teve, ao acesso a conteúdos que você foi buscando e foi acessando ao longo desse tempo? Você é novo, tem 35 anos. 35 anos. 35. Ou é ter tido um start mesmo, ter tido um start, uma expansão de consciência a chegar nessa conclusão? De onde veio essa tua certeza, João? Eu acho que é um emaranhado de coisas. Desde a busca... Porque isso você tem certeza que não somos bons. Não, é contra a nossa própria natureza. Estar vivo, ser um ser humano, é contra a nossa natureza conseguir ser bom o tempo todo. Porque já é contra o fato de estarmos aqui para aprender. Quem é bom na totalidade não teria nem o que fazer aqui. Já não estaria mais nesse plano, já não tem lugar a esse mundo. Nosso objetivo aqui é vir e aprender. E ser bom, além de contextos sociais, né, e filosóficos, ser bom está muito ligado à nossa natureza. Você tem opções, você tem conflitos complexos demais, onde, indiferente do caminho que você escolher em alguns momentos da sua vida, alguma pessoa você vai machucar. Você pode fazer bem a muitas pessoas, mas algumas vão se irritar ou se ofender com o seu ponto. Logo, você já não é bom. Não existe uma ideia
no mundo que agradou a todos até hoje. Logo, é impossível você falar que você é bom. O Valdinei pode ser bom para todas as pessoas ao redor dele, mas se a gente garimpar cada vez mais pessoas, muitas vão achar o que o Valdinei fala errado. Uhum. Então logo você já não é bom. Então, além de leituras, eu observei na vida. E eu acho que todo mundo tem um período assim que você fala, não, mas eu preciso ser uma pessoa melhor. Daí você começa o processo de querer ser bom. Só que quanto mais você faz, mais você leva paulada. Pô, mas eu tô tentando ser bom. Aí sempre tem um fulano que passa por cima de mim. Sempre tem uma pessoa que discorda. E você vai forçando esse teu lado. Até o momento que você descobre que tentar ser bom com todos, eu não vou dizer que é uma perda de tempo, porque é um aprendizado muito interessante. Mas ele é uma utopia. Você não vai agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos. Você para e reflete, por que eu estou tentando ser bom? O que é ser bom? Aí a gente chega no outro ponto, né? Porque as pessoas não têm a real noção do que é ser bom. Tem exemplos, tem talvez um ato mais instintivo de ajudar, de ser solidário, de ser correto, de ser justo, principalmente. Mas não existe uma cartilha que diga para nós, olha, ser bom é ser assim, 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 assim. Perfeito. Não é? O que torna o eu sou bom, né, as pessoas que se afirmam, ou o ser bom, muito mais complexo. Que já é um ponto a mais que é impossível É a você ser bom. relatividade, né? Isso, porque depende de conceitos sociais. Uhum. Então, culturalmente falando, o que a cultura do Brasil considera boa, a cultura do Oriente Médio considera certo e bom, já tem conflitos aí, culturais. Mas eu tentei isolar um pouco isso do que entra muito no social. Eu fui um pouco mais longe, talvez, em pensar na própria essência e a natureza do ser humano. Você não discutir coisas como o que você acha certo socialmente, o que você acha certo por vivência, é mais sobre a maldade plena e a bondade plena, excluindo o social. A maldade plena é aquela pessoa, como por exemplo, que não tem nenhuma motivação, mas ela causa maldade a todos. Ela não precisa de dinheiro e mesmo assim ela passa por cima de todos para ter mais. Ela não precisa de poder, às vezes ela já tem o suficiente ou mais do que poderia ter, e mesmo assim ela machuca e passa por cima dos outros para ter mais. Ou seja, ela não tem motivação alguma. Ela faz pelo único e exclusivo instinto de ser maldoso. E o bom, aquela pessoa que faz qualquer tipo de coisa, desde o gesto mais simples, como dar um copo d'água, como coisas maiores que envolvem muito tempo e energia, ajuda humanitária, sem esperar nada em troca. Literalmente, porque ela se sente bem fazendo isso. Ela não quer o pedaço dela do céu. Ela não quer reconhecimento. Faz isso no anonimato. Então a gente tem esses dois extremos, o que é a maldade na base dela e a bondade na base dela. E logo a gente exclui o social. Vamos trabalhar nesses dois parâmetros. Tá? E até a pessoa que é boa, ela vai ter dia estressada, ela vai ter dia que ela vai se duvidar, ela não sabe se ela vai querer continuar. Tem dias que algumas pessoas ruins vão cruzar com ela e o que ela vai fazer? Se calar sobre a maldade ou agir sobre a maldade. O que seria ser bom nesse caso? Nesse recorte aí que você acabou de trazer. Esse é o grande ponto. Não há tem o epicentro da bondade. É a aceitação, é a lucidez de você olhar e falar, eu não sou bom, eu gosto de ser bom. É diferente. Eu sou bom é um título, é algo que me deram, ou eu me dei, eu recebi. O eu gosto de ser bom é algo que lucidamente você escolheu ser. E sabendo que depende de disciplina e não é constante, você continua nesse caminho. Então, para mim, não existe uma pessoa boa. Existem pessoas que gostam de ser boas. E trabalham que e se lutam. exercitam
que se exercitam, constantemente, que se policiam para agir de maneira positiva. não só positiva. Não, mas positiva no sentido assim. Humana. Não, positivo levando em consideração mais o amplo mesmo, assim, do que é ser bom, por exemplo. Então, todos os dias, dentro de qualquer possibilidade que eu tenha aí, ao sair na rua, ajudar alguém a atravessar a rua, sair por aí e de alguma maneira agir positivamente, ou seja, traduzindo, estou sendo bom, é nas oportunidades. E é ainda mais complexo, porque é muito fácil trazer de uma maneira clichê ou bonita na hora de falar. É muito simples. E é mesmo, né? Você enche a boca para dizer que é né? bom ou que alguém é bom. Mas vamos trazer alguns exemplos. E o dia que você acorda com dor de cabeça, estressado, com problemas pessoais, que você não aguenta mais. Você está cansado, você está exausto, pessoas do seu lado te fazendo mal. Aí você precisa de disciplina para ser bom. Você vai receber as pessoas da mesma forma? Um amigo seu te liga e fala: meu irmão, tô com saudade. Qual vai ser a sua resposta? Hoje eu não posso porque eu tô aqui retirado lidando com os meus problemas. Ou eu vou pôr os meus problemas de lado e falar: vem, meu irmão, vem aqui. Então a bondade, ela não é constante. Perfeito. Ela é complexa. É um ato que a gente escolhe. Totalmente. É um ato. E assim como a academia. Nós temos um filósofo que diz: é bom ser bom. É bom ser bom, mas quando você traz para a consciência isso, né? Perfeito. Porque aí você alimenta. Entende qual é a intenção, a dinâmica do que se diz essa mensagem. A bondade, ela, fazendo um paralelo bem superficial, ela é como academia. Você treina, alcança um corpo, ele não é seu. Se você parar, você perde. Se você parar de alimentar o seu corpo com o que é certo e de exercitar ele, você perde. E mesmo exercitando, fazendo, ainda há riscos de uma doença e você tem que parar forçadamente. Qual foi o ponto da sua vida que você chegou a essa conclusão? Você deixa bem claro que você ainda está trabalhando nessa ideia, né? Sem dúvida. Porque é um trabalho contínuo. Essa ideia que você tem hoje é o mais alto nível que você chegou dessa consciência? Ou você acha que você pode ampliar, pode mudar a tua opinião daqui para frente? E eu vou emendar uma outra pergunta, João, que é: o que te motivou a pensar e a mergulhar nesse tema da bondade? São resquícios de passado, são dores, são vivências que você... E não estamos entrando no mérito do que aconteceu, por favor. Não é nenhum tipo de exposição. É só para entender de onde veio, o que motivou essa sua busca para entender esse fenômeno. Perfeito. A grande questão do ser bom ou ser ruim, você pediu se é um ápice ali que eu cheguei, se tem chance de mudar. Eu acho que é uma filosofia que não tem resposta. São perguntas e um conceito que você tem que trazer para você e no seu individualismo achar as suas respostas. O povo espera a resposta para tudo, mas a gente esquece do quão grande é o individualismo. E nos dias de hoje parece que é um crime se lidar de uma forma individual ao resto. Você tem que estar inserido, tem que ser igual. Mas o conceito, ele traz você a refletir nas suas condições, na sua ótica de vida, o que é bom, o que é ruim e o quanto você tem se esforçado para isso. De novo, a complexidade é grande. Vamos pôr um ponto bem interessante que eu refleti. Eu estou trabalhando para ser uma boa pessoa, eu estou me esforçando, eu quero, eu busco, mas eu vejo algo horrível acontecendo na minha frente. O que eu vou fazer? Se a única resposta às vezes é agir com, por exemplo, violência. Você vê um ataque a alguém e você só consegue ajudar agindo com violência. É um conflito entre bondade e maldade. Então o gostar de ser bom
É estar buscando isso o tempo inteiro. Mas não significa que você não seja ruim quando necessário. Vamos deixar o instinto de lado. Agora eu vou pegar esse recorte aí dessa maldade, esse ato de violência que eventualmente a gente pode presenciar. Então vamos tirar o instintivo e levar para o lado racional. Uhum. Numa situação como essa, como agiria a cabeça do João? Levando o bem e o mal. Eu consigo responder isso se a gente for analisando ponto a ponto do processo. Pois vamos. Porque eu não gosto de analisar algo superficial que dá uma margem para, então toda vez que acontecer isso, não. Não, mas a gente tem que ter um ponto de partida. Isso. Olha, o ponto de partida é qual é? Temos que criar uma perspectiva ali fictícia para mim entender os pontos e eu conseguir falar o que eu faria no caso. Então, não é um padrão. A gente tem vivido, por exemplo, um momento muito terrível, assim, culturalmente falando, onde não se retratou tanta violência contra a mulher, por exemplo. Mas muita violência, a ponto das vítimas chegarem à morte e tudo mais. Horrível. E o que a gente também percebe, João, nisso é que em muitos desses casos, essa violência ela acontece na frente de muitas outras pessoas. Totalmente. E nem todas as pessoas, mas quando eu digo nem todas é uma, duas pessoas num universo ali bem maior que se predispõem a ajudar. Exatamente. Que se predispõem a ter esse ato que aí eu vejo aqui como, primeiro, responsável e de bondade. Porque é igual no trânsito, João. O maior cuida do menor. Na vida é assim, o maior cuida do menor. Perfeito. Nesse caso, a bondade deveria estar presente. De que maneira? Essa bondade pode ser utilizada também via força? Ou essa bondade precisa ser utilizada via apaziguar? Exatamente. Essa é a provocação. Foi isso que eu te falei. Aí precisaria pegar o caso e olhar na íntegra. Como eu disse, ia ser leviano eu pegar e falar, não, se você vê uma pessoa apanhando, vai lá e bate também. Bate também. No outro, no agressor, obviamente. É leviano, né? É leviano porque a gente tem que... Porque aí é instinto. É instinto. É instinto. Mas praticar atos que são da natureza, né? Como a violência, em alguns casos, por uma ajuda, por crimes hediondos, né? É a única solução. Solução para o momento. Não é que você tem que sair da sua casa, falar e buscar quem fez o crime hediondo e caçar ele. Não existe justiça para isso. Pode ficar tranquilo. Pelo menos deveria. Deveria. Estou falando de momento. Aquele exato momento que está acontecendo, não há ferramentas, não há diálogo. E entra em conflito com eu sou bom. Eu estou buscando ser bom. E estou com isso na minha frente, vou fazer o quê? Então, você gosta de ser bom. Mas ser ruim, às vezes... é ser bom. Ou necessário. Ser ruim, às vezes, é bom. Não digo bom, porque toda violência é ruim. Não, bom no sentido de, por exemplo, nesse contexto aí... você foi ético, você agiu como um ser humano, mas não exclui o fato que você foi ruim. Fato. Ter que praticar a violência. Então, assim... eu não consigo enxergar da forma que fazer essa violência foi bom, não. Continua sendo ruim, mas foi necessário. De tudo que você estudou até agora, de tudo que você compilou nos teus livros, como que você enxerga a nossa sociedade? No off aqui, com a nossa produção, você dizia, olha, eu não tenho rede social. Não. Eu não tenho rede social, eu abro mão disso porque entendo que é um circo. Eu acho que a sociedade ela está num limbo hoje em dia, né? Chegamos num ponto e provavelmente nos próximos anos ali a gente vai começar a criar regras ou se entender como uma sociedade moderna de fato, globalizada. Até então estamos nesse período de transição. A internet veio no começo dos anos 2000, se popularizou e hoje todo mundo conectado. Então eu acho que essa geração e até o que a gente está vendo, estamos num mundo doente socialmente como nunca antes visto, né? Porque demos voz para todo tipo
de palavra, todo tipo de pessoa. E as palavras erradas arrastam a ignorância. Então, o mundo hoje, eu não consigo expressar de outra forma como doente, mas não de uma forma maléfica. Não é pejorativo. Não. Uma forma que o próprio ser humano não está entendendo como lidar com a liberdade de acesso que ele tem, com o mundo mudando. Uhum. E dentro desse processo, valores, ética, moral se perdem, principalmente pelas redes sociais. Quantas pessoas vendem tudo o que há de mais sagrado nelas? E digo sanidade mental, honestidade, moral, para conseguir fazer fotos ou aparecer em meios que não pertencem a ela no momento. Mas o desespero e o sentimento de não pertencer a algo maior coage. E onde essas pessoas chegam? Então, não ter rede social, sem dúvida, é uma escolha baseado nisso. O que de bom está vindo hoje disso? Uhum. Se não uma pessoa pública que o trabalho dela faz parte disso, logo já não é mais sobre rede social da minha vida, é sobre um trabalho. Ok, pessoas que vendem produtos têm as redes sociais para alcançar, mas ter rede social para o pessoal, por que expor a vida a essas pessoas que hoje normalizam uma imagem falsa, uma imagem que não pertence à realidade delas? O que vai vir de bom disso? É só quem vive esse processo aí que sabe a diferença que há e o enriquecimento que a gente conquista quando você abre mão de usar a rede social para uma promoção banal, uma promoção sua, da sua imagem, do que você é, ou do que você acha que é. Porque é isso, ainda, né? É, que é pior ainda. Porque é o que você acha que é. Exato. E aí você entra num ciclo terrível, né? De dependência de curtidas, dependência de aprovação, de autoafirmação, de pessoas dizendo ok para o que você está fazendo, e quase sempre, foi algo que você falou também nos bastidores aqui, quase sempre essas manifestações ou essas interações não são genuínas. Elas são também para alimentar só a roda, mas não tem essência. Difícil você ver na internet hoje manifestações genuínas, né? É todo mundo tentando fazer parte de um mesmo. Aonde que está o genuíno nisso? Hoje você não liga. Semana passada nós recebemos aqui o chefe Andrezão. Teve uma coisa que ele falou que eu achei assim, poxa vida, né? Por que a gente perdeu isso? Ele disse, Valdinei, todos os meus amigos aí que fazem aniversário e tal, eu faço questão, cara, de pegar o telefone e ligar para desejar feliz aniversário para aquela pessoa e tal, porque essa é a maneira que eu entendo que, eu tô presente na vida do cara. Exato. E hoje, o João tá de aniversário, vai lá o Valdinei. Ô, João, parabéns pra você aí, cara. Felicidades, pá. Tão falso, tão superficial. É um mecânico, né? Um gesto pasteurizado ali. Eu cumpri meu papel social. Eu cumpri com o que o povo espera que eu faça. Se um dia forem falar mal de mim... Eu preciso mostrar. Eu preciso... Reposta no Instagram. Comentar lá na postagem de alguém que, puxa vida, eu te vejo muito feliz, estou muito feliz pela sua conquista e tudo mais. Por que você não pega o telefoninho e não manda mensagem pro cara? Direto para ele. Então a gente entra nessa necessidade, né, de ser visto também, de mostrar o que somos longe. E sermos vistos. Por que você não pega o carro, vai na casa do seu amigo e parabeniza ele pela conquista? Olho no olho. Não, mas a vida tá corrida. Não, João, aí você tá querendo demais. A vida é corrida demais, né? Não. Se ela é corrida demais para os teus próximos... Contém ironia. Exato, né? Contém ironia. Exatamente. Mas é isso. E as pessoas... Eu vejo também um outro ponto por que as pessoas não fazem mais isso. Primeiro porque, pessoalmente, é muito fácil perceber a falsidade, né? Uhum. Então... É fácil pegar o celular, parabéns, Valdinei, e
Pessoalmente, quero mais, tô nem aí para as conquistas do Valdinei. E ninguém está condenando ninguém aqui, não. A ideia não é essa. Porque eu faço isso. Hoje mesmo de manhã. Tinha colegas conhecidos de aniversário. Opa, vou responder um story e tudo mais. Parabéns. Estamos dizendo aqui que nós podemos fazer diferente. Que nós nos adaptamos, nós nos acostumamos a um padrão, mas que isso não é regra. Parte. Em algum momento isso vai começar a fazer diferença, a pesar de novo. Poxa, eu gostaria de receber uma ligação no dia do meu aniversário. Um abraço. Você tem 35 anos, você disse? 35. Você é da época das telemensagens? Sim, Telecar. Ô, produção, Jéssica, você já recebeu uma telemensagem de parabéns, de felicidades aí? Hã? Sim. Era um medo, né? Era um medo de todo mundo estar em casa e chegar ao Telecar. Não, tinha o Telecar, que era aquela mensagem, aquela mensagem espalhafatosa na frente de casa, do trabalho e tudo mais, que era motivo de vergonha para muitos, mas tinha a telemensagem, que você atendia o telefone ali, era uma mensagem. Nós fomos, né, mexendo nessa estrutura aí. Hoje nós estamos no simples, no mais básico. Simples, vou mandar uma mensagem aqui. O que custa menos da interação. Não que não tenha o seu valor, tem o seu valor. Tem. Mas qual que é a ideia aqui? Já que nós estamos num processo de evolução, de viver o agora, com tudo que o agora nos oferece, poxa, é muito melhor então eu ligar pro João, mandar um alô para ele por telefone. Melhor ainda se você me chamar para ir lá comer um churrasco na sua casa. Já não chamei várias vezes, inclusive. E assim vamos. É uma coisa que você para e pensa. Hoje você pega o teu Instagram e tem 1000 pessoas lá. Quando é por um quesito comercial, faz sentido que tivesse 5 milhões. Mas um quesito pessoal, 10% íntimo, só das pessoas tem essa quantidade toda. Olha lá, você... O outro é até um universo que a gente cria. Se excluir o teu celular, hoje acabou o celular, você vai conseguir dar atenção para 1000 pessoas? Eu tenho minha esposa maravilhosa e meu filho, eles nem tomam, meu tempo pertence a eles. Depois deles a nossa empresa e os nossos amigos. Ter 3 ou 4 pessoas próximas é difícil de lidar, nós mesmos. Quantas vezes, irmão, que saudade, vamos fazer uma caminhada, vamos conversar, 3, 4, 5 dias para acontecer. E 1000 pessoas, então aonde que é a realidade nisso daí? De expor uma vida pessoal para 1000 pessoas, para que elas sintam desejo pelo que você tem, para você esfregar na cara o quanto você é melhor, ou só uma necessidade sua de se encaixar em algo que você morre de medo de não fazer parte. Sabe? Todo mundo posta foto hoje com uma cerveja na mão, na praia, em um apartamento legal. Se eu não fizer isso, eu não faço parte. Então são essas escolhas que eu fiz para minha vida. Eu não me interesso em fazer parte. Eu me interesso em fazer a minha esposa e meu filho feliz. Quando foi que isso aconteceu? Quando você virou essa chave, ou começou pelo menos o processo? Alguns anos atrás. Porque não é da noite pro dia, a gente sabe, né? Começou com eu achar que o Instagram era exposição demais. E em meio a eu tirar isso da minha vida, que era para ser provisório, eu comecei a prestar atenção como era bom. Pessoas que antes eu achava que eram amigos nunca apareceram. Pessoas que eu não acreditava que tinham tanta proximidade ou gostavam tanto de mim, foram atrás. E o meu círculo pessoal se aproximou muito, porque para falar comigo hoje, você tem que ter acesso a mim, não a uma rede social, não. Você tem que ter o meu celular, você tem que mandar mensagem, me ligar, ir me ver. Não só um Instagram com um monte de gente aí, como que você tá? Não me interessa isso mais. Eu quero proximidade com quem está comigo. Não um simples conversa casual, famoso networking. Eu acho isso, se não for a trabalho, onde as duas pessoas estão por um conceito comercial, né? Para mim é uma balela. Eu não vou fazer você perder o seu tempo que você podia estar com a sua mãe, com seus irmãos, para estar falando abobrinha com uma pessoa que não importa, que sou eu. Entendeu? Então, vamos ser mais diretos. Tá. E expor menos a nossa vida. Esse é o ponto que eu peguei. Você fez uma transição aí de maneira de pensar, de maneira de agir, que é bem acentuada. Falamos agora da rede social. Quando começou isso, por que você teve nessas
esses insights, ou fez essas escolhas, mas quando começou de fato o teu processo de olhar para si, de olhar para dentro? Aí vamos usar, né, os termos mais conhecidos, autoconhecimento. Quando eu comecei a Quando foi que você teve algo que eu escrevi, esse passo? E é algo que eu vejo que poucas pessoas entendem, mas para mim é de muito valia. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, quando eu estava no mais completo caos. Caos. Então é verdade que o caos, ele vem para... É bom. O caos é bom. Ele vem para revelar, né? Não para destruir. O caos, ele não destrói, ele revela. Uhum. Você, vamos dar um exemplo bobo. Você é uma pessoa calma, se diz calmo. Até um dia tá no meio de uma confusão generalizada, todo mundo correndo e você fica nervoso, agressivo. Não é que você mudou. O caos só revelou quem você era. Aquilo que você estava tanto querendo falar faz parte de você. O caos, quando ele vem, ele bagunça tanto que você tem na tua cabeça que só sobra o que é de verdade. O que é de mentira, as máscaras não sustentam. Você está em caos, frangalhos, né? Uhum. Você está no chão, só fica o que é de verdade. Aí, claro, cabe você também prestar um pouco atenção na vida e se tornar uma pessoa diferente. Você pode a qualquer minuto mudar. É um processo, mas você pode. Mas no caos você descobre o que sobrou, o que é de verdade. Então foi em meio ao caos que eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu acho maravilhoso ter passado pelo caos. Eu acho que é o ponto de mudança da minha vida. Pode abrir alguma coisa pra gente disso aí? Claro. Se for confortável, claro. Porque meu ouvindo aqui já ia perguntar, tá, mas então até aí você era o quê? Era um porra louca? Era um cara que vivia numa realidade diferente? Como que era a sua realidade até o caos? Tudo que eu tive de criação era uma pessoa revoltada. O que eu recebi durante minha criação foi o oposto de amor. Isso gera uma pessoa revoltada. Mesmo assim, eu ainda tentei seguir muito bons caminhos. Era aquela pessoa que quer, mas vive caindo. Uhum. Nunca assumi um lado dark side, assim, nunca quis ir para esse lado. Mas ficava tropeçando feio. E eu tinha essa fúria, essa raiva embutida em mim. E o start veio justo disso, dessa fúria descontrolada. Tudo é ruim na vida. Tudo você é reativo, você veste uma armadura e não tira nunca. Tá todo mundo te atacando. Porque essa era a minha realidade. Ter um núcleo, né, que o núcleo que deveria cuidar era o núcleo que atacava. Então eu tinha sempre essa postura dura. E tentar segurar isso tanto tempo me levou à depressão, a más escolhas de vida. Não indo para lado de drogas nem bebida. Isso... Quando eu era jovem, tive problema, como que todo jovem tem, a fase da bebedeira descontrolada. Do experimento, né, João? Isso, mas aos 20, 21, isso daí, vejo como até uma coisa tranquila comparada à situação que eu estava. Mas eu tive decisões erradas a quem estar do lado, ao que me amparar, aonde eu vou ir, com quem eu vou estar. Foram as piores. E a depressão pegou feio. A depressão veio. E todos os traumas vieram junto. Nunca vem um problema na vida só, né? Não veio traumas, problemas familiares, e principalmente os traumas. Esses pegaram muito. E nesse tempo não teve armadura que aguentou tanto de flechada, né? Caiu. Eu estava tenso, anos, o tempo inteiro duro. Eu não aguentava mais. Aí quando eu tirei a armadura e falei, não aguento mais lutar, aí veio. Caos total. O caos veio quando você tirou a armadura? Ou ela foi destruída. Ou ela foi destruída. Não sei explicar direito, mas eu acho que é o momento que você levanta a bandeira branca, né? Só que a vida não para de bater. Tem um livro chamado
A Armadura do Guerreiro, que eu li é exatamente esse teu processo aí. Você vai colocando, né? Você vai vestindo a armadura, você vai cada vez mais se reforçando, se blindando, até chegar a um ponto em que aquela armadura é tão densa que você não consegue mais se movimentar. Exato. E é onde, de alguma maneira, eventos, situações que talvez você busque ou que te atinjam de alguma forma, vêm para esmagar aquilo tudo, tirar aquela armadura. Você acredita que foi isso que aconteceu com você? Sim, sim. E eu sou muito grato pela fase ruim. Muito, porque ela moldou o que eu sou hoje. Eu não consigo observar, na minha ignorância, grandes mudanças sem grandes desafios. E que é um desafio maior do que estar sendo espancado pelos próprios sentimentos. Querer lutar contra os sentimentos é querer lutar com um tsunami. É a força da natureza. Não adianta você falar, não, eu não quero. A onda vai te esmagar igual. Ela vai passar por cima de você como se você não fosse nada. Os seus sentimentos não ligam para o que o seu racional fala. E eles vão bater até você conseguir lidar. Há pessoas que dizem que lidam de outras formas. O que eu desacredito. Que eu vejo só como anestésicos da vida. Então é muito comum você ver pessoas com vícios, né? Eu sou viciado por causa disso, daquilo, desse trauma. São pessoas que, de alguma forma, estão tentando fugir desses sentimentos. E não os julgo. Que às vezes já tentaram, mas era tão doloroso que elas não aguentaram. E, para mim, foi uma grande descoberta onde você para de culpar o mundo, para de culpar tudo, e enfrenta o que você está sentindo, porque está só dentro de você. Você me faz um mal. Eu não deixo de ser uma vítima, mas você vai viver tranquilamente. A dor está dentro de mim. Infelizmente, eu tenho que lidar com ela. O que eu posso fazer é analisar essa dor, passar por ela, conseguir dialogar com ela, até o momento que eu consiga conviver com ela. E nunca mais me aproximar de pessoas como a que me fez o mal. Mas ir lá e retalhar você pode ser uma resposta bem... Pode ser bom a curto prazo. Mas vamos supor, você me fez mal, eu vou e retalho você com maldade também. Eu vou ter que lidar com a dor igual. É porque é memória, né? E a memória fica em algum nível cristalizada ali dentro de você. Isso é justiça, mas não é justiça. Foi um instinto seu de retalhar e tudo bem, mas a dor vai continuar ali. Você vai ter que lidar da mesma forma se você não tivesse retalhado. E chega um momento, inclusive um spoiler para quem passa por isso, não, mas eu retalhei mesmo e era o certo, era justo. Sim, você que retalhou quem te fez mal, vai chegar num ponto que você vai estar em paz com a sua dor, de certa forma, vai estar conseguindo conviver com ela, que aí você vai se sentir mal por ter retalhado. Perfeito. Então não tem para onde fugir. Como eu falei, é um tsunami que vem e não tem para onde você fugir. Abre os braços. Chama o que você acredita e passa pela dor. Ela vai te esmagar. Tem que ter preparo para isso, João, para viver isso aí. Me dá um minuto só, porque eu preciso pedir para você aí de casa, se está curtindo, se está gostando desse papo aqui com o João, para se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva, claro, para fazer essa comunidade crescer, fazer com que mais pessoas tenham acesso a conversas como essa que a gente está tendo aqui agora, para que mais pessoas sejam alcançadas, né? E aí eu peço para que você se inscreva no nosso canal, comente aqui o episódio, comente as nossas postagens, compartilhe com pessoas que talvez estejam vivendo esse mesmo processo e talvez esse papo aqui, esses insights possam, né, ajudar essas pessoas de alguma maneira, porque o propósito aqui do nosso canal é justamente esse, dessas conversas. É melhorar a nossa ação enquanto pessoa, enquanto ser que está no processo de aprendizado. Às vezes o caos, como o João acabou de mencionar aqui, vem, te arrebenta, te detona,
Às vezes você percebe que está vivendo o caos, tem o lado maduro, que você sabe como lidar com o caos, tem o lado mais difícil, que é você não saber o que está acontecendo com você, não conseguir fazer essa leitura. E talvez uma explicação como essa, um programa como esse, possa ajudar bastante aí no processo das pessoas. Então, se inscreva, mas principalmente aproveite o conteúdo aqui, que ele faça sentido em algum nível para você, que você possa aproveitar. João, voltando aqui, como eu falei agora, né? Identificar o caos nem sempre é fácil, porque você sabe que está num processo bem difícil, que as coisas parecem que estão ruindo, parece que está tudo dando errado. É Aristóteles que diz, né? Filósofo que diz o seguinte: olha, quando a gente parar de perguntar o porquê das coisas ruins estarem acontecendo com a gente e olharmos para quê? Para que é que isso aqui tá vindo para mim aqui? Qual é o propósito disso aqui? É quando a gente começa a atingir um nível de maturidade, e aí maturidade no sentido de percepção mesmo, né? Do que eu posso fazer com isso? Eu estou no caos, estou no problemão sério aqui, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou aprender com isso aqui? O que eu vou tirar de bom disso aqui? Não estamos minimizando nenhum tipo de sofrimento, não é essa a ideia. Mas é a gente, como você acabou de dizer, trazer para a consciência. O que tem para mim aqui. O que tem para mim aqui. Boa. Essa é a grande questão. O caos não destrói, revela. Revela o que tem ali. Uhum. Que você é de verdade. E normalmente você não vai gostar. Porque você mentia para você mesmo. Pergunta do eu. Você mentia. Tudo era uma máscara. O que fica é a realidade. E ninguém gosta de ver a verdadeira forma. Aí vem o processo. Então, ter a consciência disso, ter a noção disso, é quando chegar o ponto você conseguir olhar para o que você é. E sem dor, sem medo, olhar e falar: eu odeio o que eu sou, mas eu vou mudar. Então, o que tem aqui nesse caos para mim é verdade. O caos mostra a verdade. Porque convenhamos, quando tudo está bem na vida, quando tudo está uma tranquilidade total, quem que é de verdade? Uhum. É o famoso quem você é quando você não está em público. Quando você está sozinho, quando você está com você apenas, né? Quem você é quem quando você ninguém está te olhando. Quem você é só aqui dentro, que você nem põe para fora, só dentro da sua cabeça. Que você nem põe para fora, às vezes com medo. É um belo sinal de quem você é. Então, esse ponto vem, o caos vem, revela o que você é. E cabe você parar e pensar um pouco: que pessoa horrível eu sou, ou que bom que eu sou também. Porque às vezes o caos vem, ele mostra qualidades incríveis que a gente tem, né? O problema é que não é fácil. Você percebe que, assim, a gente está no caos, está vivendo lá aquele processo difícil, mas daí você abre uma rede social, pá, e vê lá que o coleguinha tá de férias, vê que o coleguinha tem uma promoção, vê que ele começou a namorar, vê que, enfim, alguma coisa bacana está acontecendo com a outra pessoa e você aparentemente está num marasmo, você não está conquistando nada, você não está vivenciando nada, não tem nada que te estimule acontecendo contigo. Isso de alguma maneira seria o quê? Seria anestesiar. Vou fechar o olho aqui então para o que eu estou vivendo, para o problemão que eu estou tendo agora, e vou olhar para o que tem de bonito aqui na rede social, a dancinha, sei lá, o conteúdo aqui que vai me anestesiar. E aí, como lidar com isso? É um vício também, né, da dopamina. Você ficar passando muito conteúdo repetitivo de poucos segundos. Eu não lembro o estudo que eu li. Não lembro o tempo que é entre cada vídeo, você fica passando e libera dopamina. Não deixa de ser um vício como qualquer outro. É o anestesiar a vida como qualquer outro tipo de vício. Mas é uma escolha tua. Alguns escolhem o álcool, outros escolhem drogas, né, mais pesadas, outros escolhem vício sexual, outros escolhem vício no celular. A grande questão é, não há produção enquanto você está preso aos seus vícios. Em algum momento, de alguma forma, se você quer sair desse ciclo, você vai ter que encarar
a porcaria que você está sendo no momento. Você está falhando. As pessoas, elas têm medo da dor de falarem isso mesmo para elas. Se eu estou com um vício, eu estou falhando com a minha família, com as pessoas próximas, com quem depende de mim. Estou falhando com pessoas boas que eu posso ajudar durante a minha vida. Eu estou falhando. Porque eu tenho medo demais para olhar dentro de mim, encarar os meus problemas e viver o mundo lá fora. Sabe quando você era pequeno, tua mãe falava, sai daí da TV e vai brincar lá fora, o sol tá bonito, vai jogar bola. E você ficava bravo, mas quando você saía, você não queria voltar. Porque era maravilhoso o mundo lá fora. Viver de verdade depende disso, de você parar de ficar olhando a TV dentro de casa e ouvir a tua mãe. Parar de ficar olhando para dentro e anestesiando com vícios e lidar com isso. E sair brincar. Sair viver o mundo. Mas o mundo de verdade. O que realmente tem dentro de você. E não se preocupe se você achar coisas horríveis. Normalmente, no caos ou na revelação que a gente tem do que a gente realmente é interno, tem coisas horríveis. Mas tem muita coisa boa. Por exemplo, no meio do caos eu percebi o quanto eu era corajoso. Eu não sabia que eu tinha a coragem que eu tinha. Eu fui corajoso para enfrentar todo mundo que me criticava sobre o que eu sentia. E não é o que eu quero. Não me importa a crítica de vocês. Fui rechaçado. Tudo bem. Eu descobri que eu era corajoso e eu não sabia que eu era tão corajoso. Você não sabia porque você não sentia ou porque você não tinha espaço para se sentir corajoso? Como eu falei, o caos ele não destrói, ele revela. E quando não estamos no caos, estamos na zona de conforto. Então não há necessidade. É bom, né? A zona de conforto é boa. Então quando tudo é levado e só fica o que é verdadeiro, eu achei o quão frágil eu era para algumas coisas. Eu achei o quão triste eu era. Achei dores que eu levei anos para lidar. E ainda lido e nunca consegui lidar de forma completa. Mas eu também achei muita coisa boa. Coragem, lealdade, compaixão. Isso é muito bom quando a gente passa pelo caos. A gente passa na pele o que é sofrer, o abandono, o descaso, marginalizado, né? Viver à margem. Expulso socialmente porque não se enquadra na mesmice que a gente estava falando das redes sociais até agora. Você começa a perceber o quão importante é a compaixão. Você começa a entender que não vou generalizar, mas de uma grande parcela da população, não é uma escolha cair, mas faz parte do processo. Escolha ficar caído, mas cair todos vamos. Todos vamos falar besteira, todos vamos cometer erros, mas em algum momento a gente tem que levantar. No seu tempo. Ninguém está aqui para ditar tempo. Mas uma coisa, o teu consciente tem que estar claro. Tem fim. Não é para sempre. O que você acha que no teu processo você ainda está longe de atingir ou de alcançar aquilo que você entende como essa maturidade, João? Essa liberdade total de armadura. Eu não vejo que eu uso uma armadura mais. Para mim, você me conhece, você sabe o quão limpo eu sou com as coisas. Às vezes até demais. Eu jogo muito limpo. Eu falo o que eu penso de maneira sempre respeitosa, é claro, mas eu trago os meus pontos. Então a armadura eu não creio que eu use. Talvez seja tola em pensar isso, mas eu acredito que não. A grande questão do que a maturidade ainda tem que vir, porque tudo que a gente falou é muito bonito na teoria. Perfeito. E eu ainda estou vivendo isso. E eu dificilmente acho que tem um fim. Porque são sentimentos. Problemas com sentimentos. Alguns traumas, problemas, decepções vêm e vão embora. Alguns vão seguir para você a vida toda. Seria ignorância falar que não. Pede para uma mãe que perdeu um filho. Quando que ela superou? Ela nunca vai superar. Ela aprende a lidar, né, com a situação. Perfeito. Superar. É isso o que é um trabalho eterno.
como o trabalho de descobrir quem é você. Ele é eterno. A gente estava conversando antes. É mais fácil saber o que a gente não é do que o que a gente é. Porque o que a gente é transitório. Mas o que a gente acaba pegando uma barreira ali que a gente pode falar, não, isso aqui de fato eu nunca, não quero, isso me faz mal. Isso é uma certeza. Agora o que você é, não é. O que você é, você está. Agora. Amanhã pode mudar. Então tudo se baseia exatamente nisso. A minha maturidade não se trata do que eu sou mais ou essa música. Se trata de lidar com o que eu sou. Entender que tem coisas que vão doer para sempre. Entender que ainda vão vir mais coisas que vão doer. E como o exemplo da onda é deixar vir. Parar de temer. Parar de temer os sentimentos. Afinal, já tivemos muito essa conversa eu e você. A gente tá vivo para sentir. Só que a gente tem a ignorância de achar que é só sentir o bom, né? Uma boa comida, o gosto da lasanha, né? Lasanha que minha esposa faz, nossa, que delícia. Sentir a felicidade. Mas o sentir não para só nas coisas boas. É sentir dor, tristeza, sofrimento, frustração, injustiça. Faz parte. Inclusive, eu arrisco em dizer que é aí que mora o conhecimento. Então, por mais doloroso que seja, aproveita e aprende. Teve... O primeiro entrevistado aqui foi o Luiz Tuman, grande psicólogo da logoterapia. Você acompanhou o episódio? Muito bom. E eu fiz questão de trazer o Luiz porque ele me acompanhava há 1 ano e meio, mais ou menos. Ano passado ele me deu alta, inclusive. Eu falei, Luiz, cara, tem que ser com você o primeiro episódio, assim, porque para mim faz muito sentido trazer você, a gente dialogar, trocar essa ideia, porque o propósito aqui do podcast é trazer essa provocação mesmo, né? Do que, como a gente pode melhorar, que tipo de conteúdo eu posso ter aqui que eu possa melhorar. Exato. E aí ele sempre, em todas as sessões, assim, ele falava algo que é muito importante, que às vezes nós não paramos para pensar, que é uma pergunta muito simples, cara, mas que faz uma diferença absurda. Qual vai ser a sua melhor resposta frente a isso? Qual vai ser a melhor resposta que você vai dar para a pessoa que fez a lasanha deliciosa? Qual vai ser a melhor resposta que você tem para aquele momento para o filho da mãe que te fechou no trânsito? Qual vai ser a melhor resposta que você tem para o teu chefe que está te questionando demais, em demasia e sem necessidade? Ou para o teu chefe que está te questionando porque ele realmente tem razão? Ou seja, qual é a melhor resposta que nós temos para dar? Perfeito. É um belo de um exercício que eu gosto de praticar. Rever situações e como eu deveria ter agido. O que eu deveria ter falado. É vergonhoso, né? Quando a gente revisita situações difíceis. Não, mas eu não digo nem no passado. Não é nem no passado. Pensar é no agora. Não, é no agora mesmo. Eu estou aqui com o João na minha frente. Qual é a melhor resposta que eu posso dar para o João enquanto entrevistador? Maravilhoso. Qual é a melhor resposta que eu posso dar para quem está nos acompanhando aqui de fazer as pessoas se envolverem no que a gente está fazendo? Perfeito. Então nós não fazemos esse exercício porque nós não sabemos. E nós não sabemos porque nós não temos referência, João. Teve algo que você falou aí mais cedo que me tocou aqui, porque eu ouvi novamente com um pouco mais de sensibilidade da tua parte em compartilhar, mas de coisas que você já abriu para mim nas nossas caminhadas, por exemplo. Maravilhoso. Que foram os teus traumas. E a resposta que você deu para os teus traumas. Você não parou numa zona de lamentação, de revolta, de tomar lá da cá. Você avançou, né? Dentro das tuas competências, dos teus interesses, você foi avançando para integrar isso. Não é nem ressignificar, é integrar. Porque o que aconteceu, aconteceu. Você não tem como apagar, passar uma borracha. Não volta mais. É integrar. Como que eu vou integrar aquilo que aconteceu comigo ao cara que eu sou hoje?
Se proteja de não ter mais pessoas. No caso de pessoas que magoaram, se proteja de não ter mais pessoas assim. Quem te machucou, vire as costas e vá embora. Nunca mais. Lide com a dor, às vezes, da saudade, mas não deixa o teu sentimental, nesse momento, gritar mais alto, porque normalmente a gente só lembra das partes boas, né? Exatamente. Mas não deixa. Lembre-se, você foi embora por um motivo. Toda pessoa que te machucou, ainda mais em níveis, né, onde se espera a proteção, não é mesmo? Vá embora. Apague da sua vida. Você não vai apagar as memórias e as dores, mas apague do seu futuro. Não deixe esse tipo de gente, e nem parecidas. Estabeleça um perfil, entenda onde você errou. Entenda o perfil dessa pessoa e não deixe esse tipo de pessoa chegar perto de você mais. Tenha maturidade, tenha tato. E não seja mais essa pessoa. E não seja. Porque lembrando que, indiferente das dores que a gente passa, sempre há a nossa parte. Eu nunca excluí os meus pontos. Porque assim, vivi violência. Mas eu olho para trás e falo, por que eu respondi à altura? 16 anos eu devia ter pego minhas trouxas e ido embora. Sem abrir a minha boca. Por que não fazer isso? Então eu volto ao meu passado. Eu não deveria ter batido boca. Porque a maldade você não dá o diálogo, é alimentá-la. Ao que te faz mal, tentar dialogar, é perda de tempo. E eu caio muitas vezes no erro da frustração e do ódio em querer fazer a pessoa entender. Mas olha que ignorância minha. Que pessoa maldosa vai entender que é maldosa? De duas, uma, ou ela sabe que é maldosa e ela nunca vai mudar, ela está dando risada que você está tentando mudar ela. Ou ela não aceita que ela é maldosa e ela jamais vai ouvir o que você está falando, porque você vai ser um mentiroso para ela. Por que dialogar? Levanta e vai embora. Esquece. Não tenta mudar quem não quer ser mudado. Foi uma das duras lições que eu aprendi na minha vida. Tentei ajudar muita gente. Em 5 anos eu perdi 5 anos. Frustrante. 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 Fiz tanta coisa por amor. Frustração. Quem quer mudar, ela te pede nada. Você entrega menos do que nada. E ela muda a vida e é grata para sempre. Porque quem quer mudar só está esperando um toquezinho. Ela quer. Quem não quer, você oferece o mundo inteiro. A partir do momento que você vira as costas e tira esse benefício, ela volta a ser a mesma coisa. Time ou cegueira? Do outro. Para esse que está recebendo todas as oportunidades ali, as pessoas estão se movimentando para auxiliar, para ajudar. O idiota é você que deu o mundo inteiro. Esquece a cegueira do outro. Não seja idiota. Não seja burro. Tenso. Muitas pessoas que mudaram muito, que eu apoiei, me apoiaram. Mas eu não vou fazer o advogado do diabo agora aqui, mas não é isso. Não é não ser burro. Acho que é não seja inocente. Porque talvez nessa ideia de ser bom ou não, você vai tentar ajudar, né, a outra pessoa ali com um tom de, pô, vou ser bom aqui se eu for ajudar essa pessoa. Mas esse eu vou ser bom para ajudar essa pessoa pode ser que seja uma carência sua lá de aprovação. Claro. De você não quer uma pessoa sofrendo mais. Que você sofreu, né? Exatamente. Mas é burrice igual. É burrice. A pessoa pediu tua ajuda? Vamos supor que tenha pedido. Você entregou um pouco, ela mudou alguma coisa? Não, por que você continua dando? Entendi. Eu não disse que é condenável. Exato. Eu não disse que você ou eu, por termos feito isso, somos piores. Pelo contrário, que experiência maravilhosa que eu tive. Muito legal. Mas não deixa de ser um pedaço burro meu. E digo, e eu com certeza vou ser burro mais vezes. E tá tudo bem, porque eu me nego a parar de escutar o meu coração.
Se vai custar ser burro algumas vezes, tá tudo bem. Eu pago esse preço. Mas não tira o fato que eu sou um burro. É a realidade, é a consciência, a lucidez do que é. E talvez entre um pouco no quesito da bondade. Isso é escolher ser bom. Você sabe que você vai se ferrar. Mas é uma escolha. É gostar de fazer isso. Não é obrigação. Pra gente encerrar aqui, a pergunta que eu fiz lá no comecinho do episódio. Quem você pensa que é, João? O dia que você descobrir quem você é, aí eu falo quem eu sou. O dia que qualquer pessoa descobrir quem que é de verdade, nunca vai ter resposta. O mais próximo da resposta que a gente chega é achar uma filosofia que traz muitas perguntas para cada ser individual responder. Que é o que eu falei do meu livro. Uhum. Não há uma resposta. É o que você faz no teu podcast, não é trazer resposta. É trazer várias perguntas para cada um internamente ir se conhecendo e se achar nesse caminho. Mas o certo não existe. O errado também não. Existe a descoberta. E a gente vai navegando no meio dos dois. Até porque não faria sentido a gente estar aqui se não fosse, né, para esse caminho. Perfeito. De se descobrir. De se lapidar. Coisa mais linda da vida é querer se conhecer. Isso mesmo. Obrigado pela contribuição do programa de hoje. Eu Foi que agradeço. Sensacional. Eu adoro conversar com você. Todas as vezes. Muito bom te ver. E a gente quer ver você nas redes sociais, que seja um canal no YouTube aí, compartilhando todo esse conhecimento. É ou não é, produção? Ó, viu? Tá ouvindo? Já tem público, meu caro. A mentira que é grande também. Mas, João, como que as pessoas fazem para ter acesso aos teus livros? Quantos você já... Foram 3 que você escreveu. Isso. Quantos estão disponíveis? Eu tenho um, que é o Ninguém é Bom Nem Por Acaso, na Amazon e no Clube dos Autores. E eu tenho mais 2 que eu divulguei muito, assim, dei para muitas pessoas o livro, mas de conhecidos. Pessoas conhecidas que tiveram vontade de ler. Você, alguns amigos próximos. Eu pretendo dar mais uma polidinha de edição e vou colocá-los também. Vai pôr à disposição também. Vou pôr eles à disposição também. Tá bom. E eu posso garantir o seguinte, hein? Vai chegar, vai ajudar, vai cumprir com o seu papel. Amém. Essas obras aí, meu amigo. Esse é o intuito, né? É. Que as pessoas, de novo, e arriscando um clichê enorme, que ninguém passe o que a gente já passou. Que as pessoas, no momento difícil, consigam um caminho um pouco mais curto do que o que a gente teve que passar e trazer tanta informação para dentro, digerir. Aí a gente coloca para fora tudo organizado para essas pessoas conseguirem respirar um pouco melhor durante o processo delas. É a intenção. Isso é só ajudar. Obrigado. Felizão de você estar aqui. Obrigado. Feliz em te ver. Beijo para você e para a família lá. Muito obrigado. Agradecer você aí que acompanhou o episódio de hoje. Espero que tenha absorvido alguma coisa que faça sentido, que você possa realmente aproveitar. Dizer que eu estou muito feliz porque nós estamos também no Spotify para acompanhar. Estou numa viagem, estou lá no trabalho, mas quero acompanhar o que está acontecendo aí no Lapida. Você pode acessar pelo Lapida Pod no Spotify. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que precisa, né? Que seria bacana aí ter contato com o que nós discutimos aqui hoje. Enfim, semana que vem nós voltamos, sempre com o propósito de trazer bons assuntos que elevem aí a nossa forma de pensar e de viver. Grande abraço e até mais.